a gente tem na fila de liberação de defensivos muitas moléculas novas e mais modernas. E aí foi acumulando durante os anos para não ter essa liberação, então a gente usa hoje nas propriedades defensivos que já estão ultrapassados porque não tem novos liberados. Mas aí começam essa mobilização, chefes, não vou usar nomes, né, mas chefes de cozinha, cantoras, atrizes, enfim, começam a puxar essa campanha falando que estão liberando níveis recordes de agrotóxico. Sendo que, na verdade, o que a gente quer é liberar moléculas novas, inclusive de bioinsumos, né, que está cada vez mais forte aí no mercado e que a gente quer muito. O produtor, ele não gosta de usar químico. Porque é caro, custa caro para ele, o custo de produção eleva muito. 2, porque nenhum produtor rural acorda pensando, o que eu vou envenenar hoje? É claro que não. Então as pessoas fantasiam uma ideia de que o produtor rural é vilão. Eu cresci no meio da lavoura e tô aqui, a princípio, bem saudável. Então eu sou a prova viva de que o produtor rural não tem essa ideia na cabeça. Só que, olha só, no Rio Grande do Sul, a gente teve uma seca intensa, né? A colheita da soja que está sendo muito prejudicada, está sendo bem triste. A gente teve recorde de colheita em outros estados. Então o Brasil é muito grande. E aí, Camila, aqui usa o defensivo que é proibido na Alemanha. Já deve ter escutado isso. Já. Claro que é proibido na Alemanha, porque lá eles não têm a cultura que a gente produz aqui. Então por que vai ter esse defensivo na Alemanha se eles não têm onde colocar? Se não é a mesma cultura que nós produzimos aqui no Brasil. Então são realidades diferentes. O pessoal gosta muito de comparar. É que nem o pum da vaca que está acabando com a camada de ozônio. Tudo é culpa da vaca, entendeu? Do boi. Mas as pessoas não conseguem enxergar de uma maneira mais ampla e menos militante, menos política, para entender que isso não é a ideia. Aí tem outra coisa. Agronegócio contra agricultura de pequeno porte, agricultura familiar. Familiar. E as pessoas têm muito essa coisa de um contra o outro. E eu sou aquela que defende que não, que tudo faz parte do agronegócio. Ninguém planta no agro para bonitinho. Todo mundo planta para ganhar dinheiro. É um negócio, independente do tamanho. Se é por isso a minha agricultura é familiar também na minha casa. Toda a família trabalha na hortaria e na lavoura. Então, é uma visão muito distorcida que existe disso. E as pessoas, repare só, odeiam o agronegócio das commodities, né? Prioriza o exportar e aí aumenta o custo aqui no Brasil, toda aquela história. Odeia o agronegócio das commodities, mas também odeia o agro dos defensivos, dos agrotóxicos, que está na nossa mesa, segundo eles. No tomate, no pimentão, no moranguinho. Aí eu pergunto, quem é que produz esses produtos? É a agricultura familiar? É o agro de pequeno porte, médio e pequeno porte. Então eles criticam uma coisa sem entender que eles automaticamente estão criticando a outra. Então não é só o grande produtor que usa defensivos. Os pequenos e médios também, ao invés de perder uma plantação inteira nos tempos difíceis que a gente está, eu vou perder ela inteira para dizer que é orgânica ou eu vou usar algum produto para salvar ela e conseguir vender a um bom preço. Então são nichos. Eu acho assim, tem nichos que dão o orgânico. Tem pessoas que têm poder aquisitivo para comprar o orgânico sem defensivos. E é uma escolha de cada um. E é um nicho que dá bastante dinheiro e eu super incentivo também. Assim como tem pessoas que não têm dinheiro, não têm poder aquisitivo para comprar o orgânico e vai comprar o convencional e pode comprar tranquilamente, porque já foi comprovado pela Anvisa, inclusive, que todos os produtos brasileiros eles podem ser consumidos com tranquilidade, porque eles não têm um perigo de intoxicação. Teve uma pesquisa que mostrou que para se intoxicar com defensivo no pimentão, por exemplo, tinha que comer 1,5 toneladas de pimentão. Acho que ninguém come 1,5 toneladas de pimentão, né? Não. Até porque pimentão é tão indigesto, então, você sempre come um pouquinho, né? Ele entra na composição de um prato, mas não é um tomate ou uma batata, né? Que você come todo dia e tal. Agora me diz uma coisa, você produz orgânico? Não, eu produzo hidroponia e semi-hidroponia. E as pessoas me perguntam muito, hidroponia na água, né? Eu sei. E as pessoas me perguntam muito se é orgânico. Eu digo não. Mas é bom explicar mesmo, porque eu falo, eu sei porque eu compro as coisas para eu comer, entendeu? Eu faço as minhas compras da casa. Mas é bom explicar. O hidropônico é mais saudável que o outro, você acha? Que o normal, o comum, o convencional?
Não, não é uma questão de ser mais, é a forma de plantação mesmo. Tem pessoas que dizem que o hidropônico tem mais sabor, tem pessoas que dizem que tem menos sabor. Eu defendo que tem mais sabor, é muito mais fácil de cuidar, de manejar, muito mais fácil de limpar, porque já está na água. E a gente tem o controle ali biológico dos nutrientes, o que precisa alimentar a planta para ela se desenvolver de uma forma saudável. Então, quando me perguntam se é orgânico, eu digo não. Ele é um produto sustentável, ele é responsável. Ele é produzido com muita responsabilidade. Então, eu jamais vou vender aquilo que eu não consumiria. E eu já cansei de gravar vídeo, Leda, comendo direto do pé, arrancando uma folha de alface e comendo para mostrar para as pessoas que é seguro, que não tem problema nenhum. Claro que a gente... E aquela história, podendo evitar usar químico, a gente evita. Tanto que nós usamos, assim, raramente. Geralmente é biológico mesmo, a gente tem uma outra linha que não é química e a gente prioriza esses também, mas geralmente... E existe essa linha de produtos biológicos? Existe, tá vindo para o mercado cada vez mais, tá lá na fila morosa para ser liberado também alguns outros produtos. Mas para ser liberado aonde? Pela Anvisa? No próprio Ministério da Agricultura, porque tem muita burocracia. Brasil, né? Tem muita burocracia para conseguir liberar novas moléculas, então... essa PL justamente surge para tentar apressar, né? Otimizar mais isso aí para conseguir liberar. Mas aí todo mundo usa isso como, nossa, tá uso desenfreado de agrotóxicos, tá liberando muita coisa, vai ser pior do que já tá. Então, faz aquela fantasia ao redor de tudo isso, né? Então, acho que vocês, os produtores rurais, teriam que fazer uma campanha pública de esclarecimento, né? Olha, a gente já tentou fazer várias vezes, a própria Anvisa, Ministério da Agricultura, a nossa ministra, eu fiz um monte de vídeos, não me comparando à ministra jamais, eu digo eu nas redes sociais tentando bater nessa tecla, mas eu sinto que a nossa força, a minoria é muito mais barulhenta que a maioria. É barulhenta, E isso é uma... Em todos os casos, né? Em todos os cancelamentos, em todas as bandeiras, né, desse momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento muito complicado, né? E aí tem pessoas com muita visibilidade, com muitos seguidores, mais de 50 milhões de seguidores, que falam que o agro está acabando com a Amazônia, está acabando com o planeta, que a gente está comendo veneno, sem um embasamento científico, sem ler um artigo, sem entender realmente o que acontece. Aí dificulta para nós, porque daí é uma geração inteira crescendo, achando que o agro é vilão. E pior que isso, no exemplo da escola que a gente teve, tem vários exemplos de escolas onde professores deixam claro que o agro está acabando com o planeta. Tenho vários relatos de mães e pais que me falaram que os filhos chegaram em casa e falaram que não iam mais comer carne, sendo que os pais eram pecuaristas, porque os pais estavam acabando com a Amazônia e que estavam com vergonha disso. Então imagina para os pais ouvirem isso, né? Eles pagam a escola do filho com a pecuária e ter que chegar e escutar que eles são bandidos. Basicamente isso que é o que passam nas escolas. Então, a gente está passando por uma crise de informação, aliás, desinformação muito grande. E a gente precisa fazer para ontem um movimento que mude isso. Sobretudo aproveitando essas pessoas mais jovens, porque hoje eu li uma matéria, por acaso, não sei, acho que eu estava com um olhar mesmo voltado para o agro, porque eu ia conversar com você, mas eu estava realmente lendo as notícias do dia e dei numa matéria de uma moça chamada Sarita, que é da produção de citros. E aí eu gosto muito de história familiar, assim, de história de vida. Eu li que ela era uma pessoa que não tinha nada a ver, estava fazendo um concurso para direito. E daí morre o pai, morre o irmão, e ela se vê, né, nessa situação. Eu também conheço uma moça que aconteceu isso, era médica e morreu o pai, morreu o irmão, ela se viu criando cavalos, entendeu? Porque é um negócio familiar, ela não podia também deixar para trás, né? Então, acho que há jovens nessa história, nesse trabalho, nesse agro, que podem partir para dar entrevista, para esclarecer, para se unir numa campanha e para mostrar, porque é muito fácil, a mídia, de modo geral, dá muito espaço para Greta e para Gretas em geral, né? Sim. Então fica muito fácil, né? Detonar uma coisa que é a coisa que está sustentando o Brasil, né?
A gente e que tem que vai, pensar nisso também. O que está sustentando a economia brasileira? e vai continuar sustentando, né, Você, independente dela. tomara que continue, porque É, senão a gente vai ficar pior do que a gente está. E a gente não está bem, né? não, nada bem. Então, assim, é bem complicado. E eu acho que esse movimento jovem tem muito essa questão da sucessão, porque o pai faleceu, a mãe faleceu, ou se obrigou a assumir alguma coisa. E eu vejo que hoje está mais espontâneo. Vamos falar de coisa boa também. A minha geração, assim, eu tenho muitos amigos, praticamente todos os meus amigos que os pais são produtores rurais voltaram para minha cidade e estão assumindo as fazendas. E isso é maravilhoso porque Ah, que é uma legal. porta aberta para conectividade, para agricultura de precisão, para tecnologia, para inovação, para sustentabilidade. Então, Sim, assim, porque também ninguém quer destruir a Amazônia. Eu também não quero. Eu suponho que você também não queira, né? jamais ninguém quer. Então, esse é o ponto. É uma questão cultural. Por exemplo, o meu avô, ele construiu do zero, né? Ele começou a lavoura do zero e o que ele queria era pagar o investimento dele. E Aí ele era entrou gaúcho? gaúcho. Na verdade, ele é filho de imigrante italiano. Hum. Então, ele começou do zero, a nossa propriedade rural. Aí entra a geração do meu pai, que começa a entender a importância de investir em tecnologia. Então, por exemplo, meu pai foi um dos pioneiros que instalou pivô de irrigação lá na região. E aí começa a investir mais, começa a investir para também ter mais lucro. A minha geração entra querendo saber qual é o propósito que o meu trabalho tem, o que ele vai gerar para o mundo. Então, eu já crio a hortaria para aproximar o campo da cidade. Então, é uma questão diferente. Os jovens eles estão abrindo as porteiras das propriedades para universidades, para escolas, e eu incentivo muito isso para a gente mostrar na prática, né? Melhor argumento contra a desinformação é mostrar o que acontece. Então, vamos abrir as propriedades rurais para as pessoas conhecerem, tocarem na terra, plantarem, colherem uma alface, entenderem que não surge na gôndola do supermercado. Então, acho que essa geração está dando voz ao agro. A gente só precisa dar um empurrãozinho a mais aí para a gente conseguir fazer movimentos maiores. Então, são realidades diferentes. O pessoal gosta muito de comparar. É que nem o pum da vaca que está acabando com a camada de ozônio. Tudo é culpa da vaca, entendeu? Do boi. Mas as pessoas não conseguem enxergar de uma maneira mais ampla e menos militante, menos política, para entender que isso não é a ideia. Aí tem outra coisa. Agronegócio contra agricultura de pequeno porte, agricultura familiar. Familiar. E as pessoas têm